Fala aí, galera. Terceira postagem de hoje. Ritualzinho aqui de fechamento de mercado. Tô começando o Ibov semanal, pessoal, por falta só sexta-feira aí para o candle fechar. Por enquanto, ele está sendo um candle de reversão, né? 1,73 de alta. E aí já começa a perceber que o gráfico semanal do Ibov ele está contido num canal relativamente estreito, né? Vamos, difícil de. Não vai com imã, não vai rolar. Ó, é um canal estreito, porém com a característica total de lateralidade. E aí isso vem trazendo pra gente no intraday coisas bem bizarras, assim, movimentos que eles acontecem com baixa previsibilidade e outros que acontecem com muita expressão em alguns dias e outros dias que literalmente não acontece nada. Hoje foi um dos dias, né? Acho que hoje foi responsável por toda essa alta aqui do gráfico semanal e mais um pouco, né? Não, aliás, o Ibov aqui, o diário subiu em 73, pessoal. Aqui o Profit não atualiza ali. Isso aqui está subindo 1,43, tá vendo? Ele reverteu hoje, né? A barra estava baixa aqui, estava caindo, né? A gente tem correção para fazer dessa perna, mas o mercado está corrigindo de uma forma super, né, truncada, difícil. E aí a gente vai aqui para o gráfico diário do Ibov, a gente consegue ver o mesmo canal com um pouco mais de clareza aqui, né? A gente colocaria ainda, diria clareza. Talvez só, né, como a linha aqui embaixo está muito deslocada, eu traçaria uma linha para baixo e uma linha de tendência diferentes, né, aqui, já que elas não estão correndo em paralelo. É um canal que ele está meio que afunilando, né? Mas enfim, é mais ou menos isso aqui. E aí ele formou um funil duplo aqui na barra 203 e fez uma estrutura aqui de micropivô de alta hoje, né? No índice futuro, é mais legal porque ele foi bem embaixo, né, na lateralidade. Ele chegou a perder essa mínima aqui, 203, e aí compraram incessantemente o dia inteiro hoje. Nosso mercado aqui fechou em 2% de alta. Não chegou a testar essa mínima majoritária aqui, da barra 193, né, do dia 9. Negociou em preços bem baixos. E, enfim, de tendência desde a abertura, como a gente já não tinha há muito tempo, ainda mais para cima, né? Acho que o último dia de tendência, não, aqui não foi tendência de abertura, desde a abertura, porque ele caiu forte antes, né? E aqui ele estava muito empacado. Acho que esse aqui poderia dizer que foi, mas esse foi o clássico, né? Que já começa o dia mostrando a direção e ele segue a mesma direção o dia inteiro, né? Faltou um pouquinho aqui, ó, para chegar no alvo de 2 para 1 da primeira barra do dia, do gráfico de 60 minutos, também a região de resistência anterior aqui, ó. Então, né, hoje o que a gente tem aqui, basicamente, ó, tinha esse gap aqui, acho que já dá para tirar isso aqui também, isso aqui também, beleza? Então, a primeira barra do dia 7, o tom, né, aqui a gente pode entender, então, isso aqui como uma bandeira final, né? Toda bandeira todo canal de alta também é uma bandeira de baixa, né? Veio aqui numa perna de baixa, fez a correção, foi uma correção em 618, se eu não me engano. É isso aí. Deixou um topo duplo, ativou de uma forma meio esquisita e aí voltou para fundo aqui, né? E testou isso aqui e já reverteu. Isso aqui é uma configuração dessa dos 5 minutos, a compra vai de close essa barra aqui na hora, né? Porque você tem um contexto muito positivo, né, para comprar aqui. E além de tudo, né, você tinha uma linha aqui passando, ó, que no 60 é sutil, no 5 fica muito mais fácil visualizar isso aqui, de wedge, né? Aqui foram 3 puxadas, ó, uma puxada, correção, uma puxada, correção, e aí o channel line overshoot hoje na primeira barra do dia. Então, a gente já começa, né, o dia com alguns fatores, né? Aqui eu tenho uma, uma mínima majoritária, né, aqui nessa região. Eu tenho um TTR aqui em formato de bandeira de baixa que ele rompe e não anda, não chega, não consegue perder fundo, né? Imediatamente quando ele viola um fundo aqui, ele já acontece uma reversão.
abrupta, né, nos 10 primeiros minutos do dia. E aí vamos cair lá por 5 minutos para comentar um pouco, né, sobre isso aí. Então aqui a gente tinha o edge, né, bem, deixa eu ajeitar aqui para o 5, né, aqui bem assim, bem fácil de enxergar. Teve um channel line overshoot, 3 pernas bem distintas, ó, perna 1, correção, perna 2, correção lateral, perna 3, né, aqui sendo a final flag do 5 minutos, né, porque sempre que você vê, pessoal, um TTR assim, né, que segue uma perna e algum tipo de rompimento que ele não vai longe, né, esse aqui, no caso, ele abriu um gap meio longe, mas ele se recusou a dar continuidade à primeira barra. Ainda é muito fraco no doji contra isso aqui. Por mais que, né, tenha contexto e tal, eu acho que por price action precisaria esperar um pouco mais. Né? Nem que fosse tipo, um gráfico de 6 minutos. Eu acho que já deu um sinal melhor ali. Vamos ver. 23 não. Vamos lá hoje, pô. Não, o gráfico de 6 minutos, a barra fechou igual. A do 5. Tá doido. 7 minutos. Esse Prost tá biruta. Hoje travou o dia inteiro aqui. Vamos por 2 mesmo, não vai carregar lá. Aqui, ó. Eu coloquei 6 minutos porque eu já tinha visto isso aqui, pessoal. Ó, juntando essas 3 primeiras barras aqui. Ó, 4, 8 minutos. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Se carregar. Né? Aqui, ó. Em algum lugar você vai achar uma boa barra de sinal. Né? E era isso aqui que a gente precisava. Tá? Só um momento, pessoal. Retornando aqui, pessoal, perdão aí a interrupção. Eu não lembro exatamente aonde eu parei, mas acho que eu estava aqui no 8 minutos, justamente para ilustrar que em algum gráfico você iria achar uma barra de sinal. Né? Um mais tradicional aí, 10 minutos, né? Tinha uma barra grande, talvez fosse uma ideia comprar na metade dela, quem tentou não conseguiu, né? O pullback foi menor que isso. Eu fiquei tentando, pessoal, eu cheguei no gráfico, né? Aí falando um pouco aqui, isso poderia ter sido feito, né? Acima da barra 1 dos 5 minutos eu acho que não foi tão legal. Agora pelo 2 ali, um pouco depois disso, daria para comprar. E eu cheguei no mercado mais ou menos nessa barra. Era 9,20. E aí tinha acabado de dar um H1. Eu não gosto de ficar entrando atrasado. Eu acho que é um hábito ruim que a gente pega, né? E aí seria obrigado a usar o stop mais curto, enfim. E aí eu fiquei tentando pegar 50% aqui todo o tempo, né? Não disso aqui, né? Eu cheguei já mais ou menos por aqui. Então tentei 50%, aí tentei 50%, ó. Só que essa barra aqui, primeiro ela veio para baixo, né? Daí tentei 50%, enfim, fiquei tentando pagar 50% aqui. Deixa eu ir lá até para um Z, na verdade. Aqui ainda estão as anotações, mas deixa isso aí. Depois eu abro lá só para mostrar os três. Então, eu fiquei tentando pagar aqui e não consegui. Aonde eu acabei comprando? Acima da barra 10. Eu vou mostrar só, né? Ficar tudo certo. De novo, deixa eu trocar essa conta aqui, que eu operei as duas contas hoje, demo e a real. Ó, comprei aqui. E saí com tudo aqui. Por quê, pessoal, que eu saí tão cedo, né? Eu falei no outro vídeo, mas vou comentar aqui nessa abertura. Porque aqui o meu trade, eu usei de stop a própria barra. É no trade de momento. Eu queria rapidez. Né? Eu usei um pouco abaixo da barra, na verdade. E era um scalp. Cento e poucos pontos, né? Para buscar aqui essa máxima. Ó, que ela estava aqui cerca de 160 pontos acima. E eu zerei um parcial, caso o outro corresse muito forte ali na média, né? Uma terceira barra climática como essa aqui, que acabou vindo na barra 19, né? Eu acabei zerando a minha posição toda aqui. Beleza. Seguiu o segundo TTR, né? E o mercado, eu não sei. Deixa eu ver. Ele fez aqui uma correção de 50%. Ó, na barra 17, compraram 50% da última perna, né? Um fechamento de baixa bem relevante. Foi uma porrada para cima. O cara comprou aqui, né? Fez o trade do dia. Comprou aqui, saiu aqui, 6 pontos, acabou, né? Não precisa de mais que isso. E aí, a partir do momento que o preço ele rompe esse topo, a gente tem um espelhamento legal para usar, né? Que é justamente essa última perna de baixa aqui.
E aí o preço crava aqui, né? Logo na saída desse alargamento. Né, um micro alargamento. Olha só. Né? Se você observar bem aqui, a estrutura de correção, ela foi fazendo máximas mais altas e mais baixas. Né? Como era tudo muito sobreposto, alargamento lá no 2, mas aqui no 5 um TTR. Não dava para comprar, né, pessoal? Acima da barra 18, comprando TTR, enroscado topo anterior, retração de perna de baixo, enfim, o momento era forte. Mas o interessante é a gente reparar o seguinte: aqui a tese era de tendência desde a abertura. Né? Preço ele vai dando múltiplas demonstrações, aí acho que essa aqui foi assim, a pá de cal, né, de que você deveria esquecer tudo isso aqui, né? Não esquecer, assim, né, no sentido mais, como é que fala, drástico, né? Mas ignorar temporariamente, e aí entra um pouco aquele conceito do quando eu devo me preocupar mais com o contexto onde as coisas estão acontecendo e quando eu deveria me preocupar mais com o que exatamente está acontecendo, né? E aí entra a análise que faz a gente ter vantagem, né, enquanto operadores discricionários, porque você consegue perceber essa sutileza e não fazer as mesmas coisas. Por exemplo, aí chegou nessa resistência mais tarde aqui, né, às 3 e pouco. Ele subiu muito, ele estava esticado, ele já tinha entrado força vendedora aqui nesse momento. O que vai impedir você de fazer um fade, por exemplo, nessa barra 79? Vai impedir, pessoal, você saber que esse dia aqui, ele provavelmente fecharia na máxima, pela característica de pressão o dia inteiro. Mesmo as correções profundas, elas não foram tão profundas assim. Né? O preço conseguiu retroceder o que aqui? Ele subiu daqui até aqui, ele não voltou um terço direito. Né? Então, você não vai querer vender aqui na resistência só porque é resistência. Né? Você não opera igual robô. Tá? Então, isso aqui eu vou comentar depois. E aí, mais importante para isso é que dava para pegar entradas ao longo do caminho. Né? Então, aqui na formação dessa barra 2, em algum outro tempo gráfico, ou no fechamento dela, ou numa pequena retração, 50% só da barra 2, acho que esse aqui deu, ó. Ficou por um pouco que 50% só da barra 2, mas colocou um tique acima, você pegou. Acima da barra 4, aqui na barra 6 aí já acho que nem tanto. Aqui, ó, acima da barra 9, fechamento da barra 10, fechamento da barra 14, com tanto que você usasse um stop adequado. Né? Qual que seria o stop adequado aqui? Por que eu não comprei, né, nenhuma dessas duas barras? Para mim, o único stop possível era aqui embaixo. Esse fundo aqui, ele não, cutucar isso aqui não tinha, né, mínima relevância. Então, e muito menos aqui, né, daqui para cá, ó. Stopzinho de 200 pontos aqui eu vou colocar. Deu certo hoje. Várias vezes vai dar errado, ainda mais com a média de 200, stop anterior e tudo mais. Então, para usar o stop pelo menos aqui, ó, muito caro, né? E a média de 200 também eu não gosto de ficar operando contra assim na cara dela, né? Normalmente isso me ajuda aí a evitar stops, tá? Tanto que eu fui fazer isso aqui ontem, né? Tomei um stop, mas fiz porque não pensei direito, né? Eu estava mais consciente aí nas entradas, tinha pego aqui um escape, já estava, né, um pouco mais tranquilo e queria pegar um trade aí que eu arriscasse pouco, né? De preferência menos do que o lucro que eu peguei aqui. E aí o mercado começa aqui, eu cheguei a posicionar ordens, pessoal, e essa foi triste. Eu cheguei a posicionar ordem aqui, ó, no gap. Só que depois eu acabei desistindo, quis comprar só mais para baixo, aqui na média, abertura dessa barra, o preço nunca veio e eu fiquei de fora, né? Posteriormente, quando ele faz essa barra muito forte, né, e lá no 2 minutos, deixa eu dar uma apagada nisso aqui, a gente já falou disso, né? Lá no 2 minutos, ele deixou uma estrutura interessante, ó. Rompeu esse TTR, né, que aqui ele foi mais nitidamente um triângulo, né, de alguma espécie, fez o pullback e deixou uma barra de alta, né? Claro, a barra 80 foi muito melhor que a 78, né? Desde que você não usasse stop muito apertado, aqui era 80 pontos abaixo da barra, eu usei acho que uns 150 pontos de stop, algo assim, né? E entendendo que ele poderia testar o fundo, foi exatamente isso que ele fez. Tinha mais uma entrada aqui, né? Acabei não fazendo, porque um pouquinho que ele andasse aqui, eu já estava satisfeito com o resultado de hoje, que por sinal foi este aqui, era isso que eu estava buscando, foi com isso que eu saí. Né? A gente não pode ser ganancioso no mercado. Claro que pode aproveitar, né, as oportunidades, por exemplo, como deu uma segunda entrada aqui, eu poderia ter entrado mais um contrato, né, feito uma parcial e tentado segurar aqui, eventualmente teria acabado saindo no zero. Né? Mas
Como o mercado já tinha puxado muito, né, eu não queria ficar estendendo muito nenhuma operação. Tinha esse alvo projetado, né, mas perto bastante e não bateu. E aí eu preferi cair fora. Tinha esse gap, ó, no magneto também. Então ele acabou batendo ali e começou a correção. Daí, pessoal, bom, beleza. Deixa eu apagar esse alvo projetado aqui. Agora acho que dá para ficar por aqui mesmo. É, ele faz uma correção profunda aqui com um canalzinho estreito de baixa, né? Mas isso nada mais faz um fundo duplo com essa barra forte. Isso é um conceito, né, pessoal? É um conceito aqui de que barras muito fortes elas servem como suporte. A abertura delas vai servir como suporte. Então, às vezes é o gap, mas essa aqui o gap era aqui em cima. Às vezes é a abertura. Né? Então, aqui foi. E essa correção ela ainda fez o favor de vir em três puxadas. Ó. Hoje foi um dia fantástico para fazer boas operações assim, fácil, né? Ontem, comentei, né? O maior movimento aqui, ele foi um pouco mais complicado. Mas deu para você comprar aqui no Gap, deu para comprar acima desse padrão I aqui, deu para você vender esse rompimento de correção aqui na barra 56, deu para você... aqui foi uma compra não deu tão certo, deixa eu ver o que mais. Deu para você comprar aqui baixa tech, deu várias oportunidades. Hoje deu mais oportunidades e andou mais, né? São dias mais fáceis. Né? A gente vinha a semana passada dias absurdamente complexos, assim, que aconteciam coisas bizarras. E esses dias têm acontecido coisas mais próximas do que normalmente acontece. E isso facilita muito para você operar. Né? Então essa correção veio em três puxadas, ela veio também né, na média de 20 do 15 minutos. Ó, inclusive fazendo o fundo duplo entre essas duas puxadinhas da wedge. Vou voltar lá, daqui a pouco eu explico por que está tão rabiscado aquele gráfico. E aí deixa um padrão de 2BR, né, que é buy the close, tentar levar até a máxima, seria mais ou menos aqui, 460 pontos, só que ele chegou 400 e pouco, começou a voltar. Numa situação dessa aqui, eu zeraria no fechamento a 63, tá, pessoal? Eu não ia ficar aqui segurando, não. Eu já falo logo. Né? Você não tem como saber que o preço vai fazer isso. É, mas dá para pegar depois, tá? Aqui eu cheguei até a fazer um trade na demo, comprei assinando 68 aqui, né, entendendo fundo duplo, tal, lateral, para levar até aqui em cima, eu saí exatamente desse fechamento aqui da barra 73 desse trade na demo. Real eu já parei, tá? E aí aqui deu para mim, acho que foi o trade mais claro, mais fácil do dia, né? E um ênfase aqui. Você olhando o VWAP, pessoal, você consegue ver se um trade mais tarde no dia a favor da tendência, ele tem a probabilidade maior ou menor de dar certo. Olha a VWAP aqui, ó. Ele fez o fundo duplo na VWAP, nessa linha laranja. E aí o movimento parte da VWAP, rompe o topo anterior, né? Esse aqui era mais relevante, faz o pullback por cima e deixou uma belíssima barra de sinal, onde demonstra que estão comprando abaixo de barras negativas. Esse aqui, pessoal, sinceramente, se você está na frente do computador, você não compra isso aqui, sendo que você está operando, você está querendo fazer alguma coisa, cara, aí tem que estudar um pouquinho mais, pessoal. Não tem jeito. Porque esse candle aqui, ele te denuncia tudo. Né? Ele rompeu o topo, ele compraram abaixo de barras, a barra fechando na máxima. Pô, essa aqui, assim, de longe, foi o melhor trade do dia. Né? Tanto que o desenvolvimento dele não demorou nada para bater 760 pontos, só 35 minutos, e aí 1000 pontos em 50 minutos. Naturalmente, eu não ficaria nisso aqui não, tá, pessoal? Sairia aqui, ó. Ou aqui, ou mesmo no fechamento dessa barra. Né? Essas barras grandes elas são ótimas para realizar lucro. Você realiza na máxima, dificilmente você se arrepende. Né? Raramente aparece mais uma depois, mas aí você já saiu com um ótimo ganho. Esse, infelizmente, eu não estava na frente da tela, porque mesmo que eu já tivesse pego aqui o resultado, esse trade eu faria. Esse trade eu faria com stop curto mesmo, aqui, ó, 200 pontos, e buscando, né, pelo menos esse alvo de 618 aqui, né? Talvez não teria dado tempo de puxar a ordem, mas se desse, né, levaria pelo menos até o fechamento dessa barra, tá? E aí foi isso. Aqui já climático, aqui é uma venda, falhou. Aqui é outra venda dessa, mas eu não gosto quando acontece isso aqui, que falha, continua, tal, aqui o mercado tá muito irracional, tá muito forte. Aquele espelhamento ele continuou servindo, né? O preço buscou 200, talvez 261 também, né? Não, acho que 261 ainda não. Mas mais alguma coisa. E é claro, né? Como você teve rompimentos de coisas maiores, você pode fazer projeções de coisas maiores. O espelhamento a gente vai do menor para o maior. À medida que os movimentos eles vão acontecendo, a gente vai aumentando
as projeções, né? Esse caso aqui ele ficou devendo um pouquinho aí essa, essa perna e esse aqui ele nem chegou no 618 ainda, né? Então talvez o movimento projetado aqui dessa correção do dia, ó, cravou ali um 618, enfim, né? E aí é lógico, a gente tem uma lateralidade grande aqui, como ele rompeu, né? A projeção que eu deixaria aqui para buscar novos alvos, para lembrar, né, que, que o mercado tem muito espaço para cima, né? Essa daqui, da lateralidade inteira, beleza? Esses topinhos aqui, ó, um pouco antes, bem próximos já do preço. Deixa eu inclusive colocar aqui 50%, porque eu acho que vai ter uma confluência certinha ali com esse nível. Olha isso. Com 50% da lateralidade para cima, o mercado busca muito mais vezes do que não quando acontece um rompimento forte desse aqui. Então, em resumo, é isso aqui, índice, pessoal. O índice foi um dos melhores dias para operar aí, de longe do mês, assim, talvez foi o melhor dia. Teve outros dias que a gente teve movimentos, né, um pouco fortes, igual esse dia aqui, esse contrato tá zoado, né? Mas, enfim, esse dia aqui as coisas acontecem meio que do nada, né? Ó, fica lateral a tarde inteira, 2h30 ele sobe, aqui ele tá caindo forte, aí reverte muito, aqui deu compra, né? Deu para entrar. Agora, tem dias que eles deram movimentos bons, só que, ó, esse aqui, essa volta em V bizarra, né? Muita força, difícil de você virar essa chave, e aí mais para tarde devolve tudo. Então, esse dia até que deu para fazer alguma coisa, né? Mas ele não foi nem de perto é, tão fácil quanto esse aqui para pegar os trades, né? Você não tinha que pensar em comprar. Num dia como esse, você não pensa em compra. Por quê, pessoal? Porque a força do movimento, a inclinação numa linha de tendência está muito forte, né? Se está muito forte, você não opera contra. Você pode querer, pode não operar a favor porque você acha que está esticado, né? Agora, inclusive, esse trade aqui que eu falei do fundo duplo da 67, eu estou vendo agora, ó, ele foi também rompimento de correção dessa estruturinha de baixo aqui. Então, você está comprando baixo na lateralidade, já acima de uma linha de tendência rompida, uma boa barra de sinal. Eu ainda esperei um micro pivô, ó, porque eu estava esperando mais informação, porque aqui era um canalzinho, né, um micro canalzinho de baixo, eu não gosto de comprar assim de cara. Mas pela força do dia dá para comprar tranquilamente, assim como nesse 2BR aqui também. Então, para amanhã, pessoal, tem alvos, né? Como a gente falou ali, essa região de resistência aqui é 50%, tem o 61, tem outros alvos projetados para cá, né? Nos 60 minutos. Vamos lá no MFoot. Vou tirar isso aqui. Dar uma olhada, né? No gráfico de 60 minutos, a gente tem a projeção, né? A mesma projeção que eu coloquei lá. É a que eu vou colocar aqui, né? Tem um gap real aberto aqui. Vou até colocar diferente do que eu normalmente coloco gap entre barras, né? Tem um gap aqui entre esses dois alvos e tem outro gap mais lá para cima, né? Então, espaço é o que não falta. Pelo gráfico diário, né? Aí já a barra chama muita atenção, né? O volume alto, tal, muito legal. Mas ao mesmo tempo ela parece que buscou um objetivo de alguns dias, né? Subindo aí 2,11, sendo que abriu com um gap de baixa. A barra em si, né? Ela subiu aqui basicamente 3.000 pontos hoje. Amanhã eu não apostaria direto num dia de continuidade de alta forte, só que isso quem vai dizer é os 5 minutos aqui. A gente vai ver, não tenha medo, pessoal, não tenha medo de seguir a tendência, tá bom? Não tenha medo. Claro que se o preço abre por aqui e está abaixo dessa resistência, você vai esperar, né? Agora, se de repente ele vai aqui, começa uma correção, tal, corrige, deixa ainda sem corrigir muito, né, para dentro desse TRzão aqui de novo, compra, né? Não tem jeito, a não ser que venha sequência de barras de baixa ou barras fortes de baixa, esquece esse negócio de clímax, de que já subiu demais, que isso aqui, aquilo, e lembra que os gráficos grandes, eles estão na média, né? Média de 20 aqui no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, partiu da média esse movimento, ele pode fazer mais umas duas pernas aqui, né? Inclusive, ó, ele fez uma perna, uma correção, outra perna.
você pode fazer uma correção, a terceira perna, e aí sim começar algum movimento um pouco maior para corrigir, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Se a gente colocar ali, igual eu coloquei esse FIBO, ó, percebam que o 50% é literalmente em cima, né, da resistência que foi superada hoje, né? 50% dessa perna. Aqui é um ponto de compra sensacional para amanhã, né? Se vier um setup, pode ser um setup fraquinho, porque a região vai ser boa, a não ser que venha desabando, né? Agora, abriu de gap aqui, deixou uma microestrutura em alguma coisa, meu amigo, compra na hora, tá? Sem pensar duas vezes, beleza? E aí, passando rapidinho aqui nesse layout, né, eu queria falar um pouco do padrão de tendência de hoje, ó. Reparem essas linhas vermelhas, elas foram... Deixa eu tirar algumas coisas aqui para não confundir, né? Esses foram topos que não voltaram a ser testados jamais depois de rompido. Ó. Rompeu, foi embora. Rompeu, foi embora. Aí esse aqui testou, né, em cima. Esse aqui testou em cima. Esse aqui ele já começou a penetrar. Né? Então, enquanto você está vendo esse tipo de coisa aqui, isso aqui é uma tendência de correção rasa. Né? Não se opera contra isso. Né? De jeito nenhum. Ah, mas quem vendeu aqui tal, não sei o que. Eventualmente você toma um fumo enorme fazendo esse tipo de coisa. Então, o ideal é, não faça. Né? Não custa nada. Se você está desconfortável para entrar na compra, simplesmente não venda e você já vai estar melhor do que a grande maioria. Tá? Que esse é o tipo de dia que quebra a conta do cara despreparado, do cara que acha que sabe que o mercado já fez alguma coisa demais, né? E entende que o mercado tem que corrigir, que tem que fazer, o mercado tem que fazer nada, pessoal. Quanto antes vocês se derem conta disso, antes, mais fácil fica a sua vida. Você não é obrigado a fazer todos os trades que aparecem, né? Nem todos os trades que você vê. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê trade. Mas você ficar entrando contra é burrice, é perder dinheiro à toa, tá? Então é isso. Gostaria de comprar por aqui. Tem esse gap aqui, ó, dessa barra aqui na região de 1/3 de correção, né? É bom, média de 22, 15 minutos, né? Então, bem bacana. E aí o dólar, só dar uma comentada no dólar, o dólar tá lamentável. É muito difícil isso aqui, né? Só os caras bons estão ganhando dinheiro, porque você tem que aproveitar igual. Small bar, baixo, na lateralidade, né? É, seguido aqui de um TTR, isso aqui poderia ser uma final flag, e aqui outra, né? E, e aí você compra aqui e espera. Tem que esperar bastante, né? De repente realiza aqui nessas máximas, ou quando ele falha aqui, máxima nesse fechamento e tal, é um ótimo trade. Aqui em cima, né, ele ativa direto um L1. Aqui eu cheguei a vender pela conta demo aqui, saí com uns 6 pontos de lucro, porque ele veio até aqui embaixo começou a voltar. E aí ele fica lateral no meio do range, todas as médias aqui passando e ajuste. Durante a maior parte do pregão, entrega um movimentozinho aqui e fica. O dólar está com um volume baixíssimo, né, ultimamente. Parece contrato vencido. Né? Deixa eu abrir aqui o WL Foot. Ó, aqui no diário você até vê um volume normal, só que ele rapidamente seca, né? Deixa eu, ó. Ele tem volume nas 3 primeiras horas do dia e depois acaba. Né? Nas 9 ao meio-dia e depois acabou. Então, não tem nem o que falar, pessoal. Continua lateral, né? Não tem. Continua lateral, mesmo range, 4,99 e 5,02. E comprar baixo, vender alto, fazer scalps na maior parte do tempo. Não tem graça esse mercado aqui. Né? Não tem muito o que falar de nada que aconteceu aqui dentro. Né? Porque, inclusive, muito difícil de fazer operações aí. Como eu falei, talvez você comprar aqui um small bar baixa, você entender isso aqui talvez como um L2, vender abaixo da 29, se bem que fechamento da 28 seria mais indicado, stop nela mesma, tentar levar, e o mercado acabou voltando. E no meio não tem probabilidade direcional, muito difícil, né? Muito difícil. Você quer vender aqui, você tem que usar um stop mais lá para cima, né? Então fica mais complicado de fazer as coisas. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã.